Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Nessa manhã, nós vamos continuar nosso estudo sobre a criação e evolução. Neste momento, nós vamos identificar qual é a idade da Terra de acordo com a Bíblia. Aprendemos semana passada, no estudo sobre a criação e a evolução, que existe uma lacuna muito grande aí entre uma teoria e outra. Nós falamos, na verdade, são várias teorias, mas polarizando as duas, é uma que crê que Deus criou todas as coisas e outra que crê que todas as coisas foram criadas por causa de uma explosão e por causa de um acidente, vamos dizer assim, de uma forma que a vida surgiu. Isso demorou muito tempo, precisou de muitos anos para que isso aconteça. A ciência evolucionista, ela crê que a Terra foi formada em 4,5 bilhões de anos. Esse é o número mais aceito entre os cientistas que são evolucionistas sobre esse assunto. E hoje vamos ver o que a Bíblia fala sobre a idade da Terra, né? Vamos investigar aqui algumas etapas e vamos entender pela Bíblia qual é a idade que a Terra tem. Claro que eu quero já deixar claro duas premissas aqui. Não vamos bater com precisão essa data por causa que existe um problema aí de 215 anos, eu vou explicar ao longo da explanação. A gente não tem certeza se ele é inclusivo ou não. Uma outra premissa muito importante que nós vamos ter aqui é o seguinte: nós já estudamos, né? Estamos falando do calendário lunar, lunisolar, que os anos tinham 354 dias e tinha anos de 383 dias, mas a cada 19 anos eles batiam. Então, tanto faz ser o calendário solar quanto o calendário lunar, nós estamos falando de um mesmo período, né? Que a cada 19 anos eles batem. Então, isso é muito importante, a gente entender, sob o ponto de vista, vamos dizer assim, técnico, para que depois a gente não incorra em alguns erros, né? Nós vamos fazer uma investigação, como falei, exclusivamente dentro da Bíblia. Então, vamos estudar algumas etapas. Vou dividir em 8 etapas a nossa investigação. A primeira etapa, então, nós vamos estudar já, é da criação até o dilúvio. Depois do dilúvio até Abraão, depois de Abraão até Moisés. Isso é uma coisa cronológica, né? Se você pegar o livro de Gênesis, você vai encontrar exatamente essa ideia, né? Houve um período da criação até o dilúvio, do dilúvio até Abraão, de Abraão até o Êxodo. Esse é o primeiro livro da Bíblia, quando a gente estuda. Ali existem muitas datas, vamos investigar algumas dessas datas. Depois do Egito até Salomão, que é uma informação preciosa da Bíblia, que está lá em Reis. Depois de Salomão até o fim do tempo do Império de Israel. E, naturalmente, existe um período aí do Império de Israel, que é o Reino do Norte. A Bíblia fala que havia dois reinos, né? O povo de Israel se dividia em dois reinos: o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Então, de Salomão até eles serem destruídos pelos assírios, né? O reino de Israel. Depois de Israel até o reino de Judá. Depois de Judá até Jesus. E no final, então, de Jesus, né? Até os nossos dias aí. Eu coloquei 2001 ali, mas depois nós vamos fazer a atualização para 2022, que é o ano que a gente está, de acordo com o calendário gregoriano. Então, vamos à primeira etapa, né? Como que eu consigo saber aí o tempo que a Terra teve entre a criação e o dilúvio? Em Gênesis capítulo 5, nós temos até no nosso canal aí, nós temos até uma palestra só sobre esse período, que a gente mostra a idade de com cada patriarca morre, né? E que temos a convicção plena de que o patriarca Matusalém morreu no ano do dilúvio, né? Mas como que a gente faz essa conta? Se eu pegar capítulo 5 de Gênesis e eu for lendo os versos 3, 6, 9, 12, né? Eu vou saber em que ano da vida do personagem ele se tornou pai. Naquele momento, eu vou somar a coluna da paternidade. Assim, eu vou chegar com clareza ao ano que eu precisar ter entre a criação e o dilúvio. Então, nós não vamos usar aqui aquela ideia de anos antes de Cristo, anos depois de Cristo. Vamos fazer uma soma geral, que é o que interessa para a gente.
Então, veja bem, o pai Adão, né? Deus criou Adão, ele tinha 130 anos quando gerou a Sete, está no verso 3, e ele morre com 930 anos. Sete, por sua vez, tinha 105 anos quando gerou a Enos. E Enos, de acordo com a Bíblia, no verso 9, tinha 90 anos quando gerou a Cainã. Cainã tinha 70 anos quando gerou a Maalalel. Maalalel tinha 65 quando gerou a Jared. Jared tinha 162 anos quando gerou Enoque. Enoque tinha 65 quando foi pai de Matusalém. Matusalém tinha 187 anos quando foi pai de Lameque. E Lameque tinha 182 anos quando ele gerou a Noé. E Noé tinha 500 anos quando gerou a Sem, Cão e Jafé. De onde eu tirei todas essas informações que eu passei muito rápido aqui para vocês? Da própria Bíblia, no capítulo 5 de Gênesis. Se você fizer esse quadro na sua casa, né, sem os nomes, sem a idade de paternidade, sem a morte, você consegue fazer isso facilmente, sem nenhum conhecimento profundo teologicamente. Você só precisa ler os versos e ir colocando dessa forma como eu coloquei. Eu não vou ler aqui o capítulo 5 de Gênesis, mas você facilmente consegue fazer isso na sua casa. Até quero sugerir a você que você faça esse exercício. Como que eu sei, então, os anos entre a criação e o dilúvio? Basta eu somar aqui, ó. 130 mais 105 vai dar 235. 235 mais 90 vai dar 325. Só para vocês entenderem um pouquinho a ideia da conta, é o seguinte: Adão continuou vivendo, mas Sete teve um filho. Então eu vou contar a idade com que ele se torna pai, de forma que eu consigo fazer uma linha do tempo sem nenhum prejuízo aí à questão, vamos dizer assim, matemática da coisa, que é o que interessa para a gente hoje. Então, se eu vou somando o ano que ele se tornaram pai, eu vou chegar nessa informação. 325 mais 70, 395. 395 mais 65, 460. 460 mais 162, 622. 622 mais 65, 687. Mais 187, 874. 874 mais 182 dá 1.056. E aqui eu coloquei 600 aqui, ó, que é o que interessa para a gente, não é a idade que Sem, Cão e Jafé nasceram da vida de Noé. Mas no capítulo 7, verso 11, diz que no dia 17 do segundo mês da vida de Noé, veio o dilúvio. Então, a partir dessa informação, 1.056 mais 600, eu vou chegar a 1.656 anos. Então, eu já consigo definir no capítulo 5 quantos anos ocorreram entre a criação e o dilúvio. Eu fiz uma conta, conforme eu expliquei para vocês, em que cada um se torna pai, eu somei a paternidade deles, e ao somar a paternidade deles, né, naturalmente, nós temos aqui o primeiro período preenchido. Eu dividi em 8 períodos, da criação até o dilúvio. Okay? Então, nós vamos entender agora aqui, nós vamos colocar aqui, ó, da criação até o dilúvio, nós tivemos 1.656 anos. Como eu estou dividindo isso, não se assuste com a data aqui embaixo, que o ano 2001 foi o ano que eu fiz esse estudo, mas lá no último estudo eu vou atualizar para 2022, tá? Que vai ter uma diferença de 21 anos aqui nesse tempo, entre o meu trabalho de pesquisa e, naturalmente, vocês terem a informação atualizada. Muito bem. Baseado nessa ideia, nós vamos agora para o segundo período, né, que é do dilúvio até Abraão. Vou fazer a mesma coisa, já vou apresentar o quadro aí para vocês, para não ficar fazendo um por um. Em Gênesis capítulo 11, de 10 a 32, no capítulo de Gênesis, mostra exatamente da mesma forma. Sem tinha 100 anos quando gerou a Arfaxade, foi pai de Arfaxade. Arfaxade tinha 135 anos quando gerou um filho chamado Selá. Selá tinha 165 anos, tinha 30 anos, né? Melhor dizendo, tinha 30 anos quando gerou Éber. Percebam aqui que aqueles patriarcas que viviam 900 anos agora, eles vão viver muito menos. Olha como cai muito rápido a idade deles. Isso é uma informação muito importante para a gente, do ponto de vista científico. Por quê? Porque aqueles homens que viviam 900 anos antes do dilúvio, agora passaram a viver 400, depois 200, né? Alguns viveram até bem menos, aí, viveram 140 anos, 148 anos, né? Então, o que acontece? Isso é uma informação importante
para que a gente possa documentar que a longevidade diminuiu drasticamente após o dilúvio, de maneira muito rápida. Veja que a carga genética aí dos primeiros 3, 4, de ter aquela imunidade mais alta do corpo, de terem um planeta até então, antes do dilúvio, com a mesma temperatura, que eu já expliquei para vocês em outros eventos, em qualquer lugar, fazia com que a vida e a longevidade fosse muito melhor. Agora, com a, a inclinação do eixo da Terra, que hoje cientificamente se sabe que tem 23,7 graus, o que forma essa definição muito clara de verão, inverno, outono, primavera, porque agora o Sol não bate numa camada de fora fazendo uma mesma temperatura em toda a Terra. O Sol bate numa parte e a outra parte fica fria. Então, você muitas vezes de manhã tem uma temperatura bem fria, quando vocês têm no meio-dia, uma hora, uma temperatura muito alta e depois volta a ficar fria. Isso acaba com o sistema imunológico. Então, a longevidade, que era muito grande, se torna pequena. E agora eu tenho aqui alguns nomes importantes aqui para a gente estudar, né? Eber, né? Daí surgiu o nome Hebreus, né? Talvez essa seja a origem do nome Hebreus, que foi o neto, né, de Sem. E novamente, vamos continuar a nossa conta. Selá tinha 30 anos quando gerou a Eber, veja que é uma idade muito parecida com a nossa já hoje, né? Eber tinha 34 anos quando gerou a Peleg. Peleg tinha 30 anos quando gerou a Reu. Reu tinha 32 anos quando gerou a Serug. E Serug tinha 30 anos quando gerou a Naor, né? E Naor tinha 29 anos quando gerou a Terá. E Terá tinha 70 anos quando gerou a Abraão. Então, eu posso fazer uma conta rapidamente, aí se eu somar 100, mais 35, mais 30, né? Aqui, essa soma que é feita no meio aqui, depois da paternidade, vão chegar a 390 anos. Não existe nenhum mistério nisso, é simplesmente fazer a mesma conta, mesma matemática, a mesma forma como eu fiz lá em Gênesis 5, agora fazendo em Gênesis 11. Vou chegar ao nascimento de Abraão, 390 anos depois do dilúvio, né? Então, veja, nós temos aqui 2, 4, 6, 8, 9 gerações em 390 anos. Lá em Gênesis capítulo 5, nós temos 10 gerações com 1.656 anos, né? Então, chegamos a essa conclusão aí, do dilúvio até Abraão são 390 anos. E de Abraão até Moisés, né? Vamos entender um pouquinho isso daí. A própria Bíblia dá uma informação técnica sobre isso. E aqui está o grande problema que a gente chama de período inclusivo, né? De Abraão até Moisés, de acordo com Gênesis 15 e 13 e Êxodo capítulo 12, verso 40. Olha o que diz lá. O primeiro verso 13 do capítulo 15 de Gênesis está aí, para a gente ler. E depois nós temos o Êxodo capítulo 12, verso 40. Olha lá. Então disse o Senhor a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão. Foi Deus que falou isso para Abraão, no momento que ele estava fazendo ali a promessa para Abraão, no contexto de que ele teria uma grande nação, e ela será afligida por 400 anos. Isso era uma profecia para Abraão, né? Ele estava vivendo aí ainda antes de, teoricamente, viver tudo isso, né? Naturalmente, a descendência dele. Então, isso era uma promessa para Abraão, uma promessa ruim, mas realista, né? E olha o capítulo 12, verso 40. Ora, o tempo que os filhos, isso aqui já é história, isso aí já é Moisés narrando o que aconteceu. O tempo que os filhos de Israel moraram no Egito foi de 430 anos. E olha qual é o problema aqui. Não é pelo fato de ser 400 anos ou 430, que a gente sabe que é 430. A forma como Deus fala no capítulo 15 é uma forma aproximada. A forma como Moisés fala no capítulo 12 de Gênesis, de Êxodo, já é uma constatação científica, já é uma informação, né? Então, veja, cerca de 400 anos, né? Existem duas teorias aqui, e aí nós não temos como definir essas duas teorias. Se 430 anos foi de Abraão até Moisés, né? O que a gente chama de período inclusivo, porque a Bíblia fala que eles queriam
cativos no Egito. E nós temos aqui um período entre Abraão, Isaac, Jacó e José, tá? Que seria mais ou menos 215 anos. Então, veja, isso aqui é um problema teológico que muitas pessoas já estudaram, umas pessoas defendem uma teoria, outras pessoas defendem outra teoria. Eu, particularmente, não acredito no período inclusivo. Para mim, nós temos aqui 430 anos mais 215, né? Mas, independente disso, nós vamos trabalhar com 430 anos, que é a informação da Bíblia. Por quê? Se nós entendermos que foi 430 de Abraão até Moisés, é uma situação. Nós entendemos que foi 430 de José do Egito, que ficou cativo no Egito, até o Êxodo, são 430 anos, faltaria então um período entre Abraão e José, que é chamado período não inclusivo. Seria mais 215 anos entre Abraão, né? Abraão, que tem um filho com 100 anos, depois Isaac, Jacó e José. Baseado nisso, eu vou usar 430 anos aqui, depois no final nós vamos somar ou não os 215 anos, que é a metade. Por isso que as pessoas ficam em dúvida. Se você pegar Abraão, Isaac, Jacó e José, vai dar 215 anos. Então, vamos colocar os 430, que é a informação da Bíblia. Tá? Esse é o problema, o maior problema técnico na hora que a gente faz um estudo desse aqui. E agora vem a referência bíblica, né? Veja que nós estamos aqui agora diante de um texto de Reis. Eu costumo dizer que essa é a primeira informação técnica precisa da Bíblia, que sem esse texto a gente ficaria muito perdido, né, em relação à cronologia bíblica. Mas olha só, 1 Reis, capítulo 6, verso 1. Sucedeu, pois, que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel da terra do Egito, quer dizer, então é uma informação técnica, 480 anos, entre a saída do Êxodo, lá, que eles saíram do Egito, até o reinado de Salomão, né, foram 480 anos. No mês de Ziv, que é o segundo mês, começou a edificar a casa do Senhor. Então, veja, nós já estamos aqui no ano 970 a.C., né? Isso aqui já temos mais informação técnica para entendermos que estamos aqui vivendo por volta do ano 1000, mas mais, para ser preciso, 970 a.C. Como que os calendários eram nessa época, eles eram conhecidos? Existe um calendário chamado calendário de Limu, Limu, que para a arqueologia é um documento muito importante. Por quê? Porque os reis, quando eles tornavam reis, eles colocavam ou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano do reinado dele, que também batia com os anos que eram dados nomes de animais, né? Ou de frutas, ou de árvores. Então, era uma forma, eles não contavam como números, mas contavam como nomes. E esses nomes, conhecidos pela história, já foi mapeado, de forma que, quando a pessoa dizia que era o primeiro ano do reinado de fulano de tal, a gente já consegue ter uma certeza bacana aí dos anos 1000 antes de Cristo até os nossos dias, pela arqueologia científica. Não estou falando nem da Bíblia aqui, estou apenas usando uma informação técnica, arqueológica, para trazer uma informação aqui para vocês bíblica, mas o que importa para a gente é a investigação bíblica. Então, estamos há mais 480 anos que a Bíblia dá essa informação técnica em 1 Reis, capítulo 6, verso 1. Então, vamos voltar aqui. De Salomão até o fim do Império 400, do Egito para Salomão, 480 anos, né? Então, veja, o ano em que Israel foi escravizado pelos assírios, isso já é conhecido, é o ano 722 a.C., quando as tropas de Assurbanipal aí entraram e destruíram o Reino do Norte, né? Os assírios foram destruídos. Isso é escrito na Bíblia de uma forma ampla e na história também. Então, 970 a.C. menos 722, temos 248 anos em que Israel, o Reino do Norte, depois que Salomão ele morre, o seu filho Roboão divide o império por uma questão de cobrar impostos. Isso está na Bíblia, está no livro de Crônicas, está no livro de Reis. Nós temos 248 anos, né? Então, entre Salomão até o tempo do fim de Israel, 248 anos. E de 722 até 586, quando Nabucodonosor entra
em Jerusalém, né? Na terceira investida dele, que leva os jovens para o reinado, que eles são, que Jerusalém é cercada, e essa informação nós temos também no livro de Ezequiel, nós temos Daniel falando um pouco sobre isso, também dá 136 anos aí, né? Mas a queda foi em 586. E depois de 586 até Cristo, né? Nós temos 586 anos. Agora, uma informação muito importante, né? Jesus não nasceu no ano zero. Eu quero deixar isso bem claro para vocês, porque houve um teólogo, um historiador chamado Asher, começa com U. Se fôssemos ler corretamente o nome dele assim, em português, ficaria Usher. Ele é responsável pela nossa cronologia de data. Estamos no ano 2022. Mas Jesus, vocês se recordam, quando Jesus nasceu, houve um rei que ele mandou matar as crianças, e ele ficou sabendo que o rei dos judeus, né, que era o Messias, porque por aqueles homens que vieram do Oriente, iriam trazer os seus presentes, né, muito conhecido na história do Natal, e isso aconteceu no ano -5 ou -6 antes de Cristo. Como a gente não tem muita certeza, que é uma data cinzenta, né? Por quê? Porque a gente sabe que não foi no ano zero. Isso é uma informação importante. Herodes, que mandou matar as crianças, ele morreu no ano -4 antes de Cristo, né? E ele mandou matar crianças de 1 ou 2 anos, porque na cabeça dele esse pretenso rei, né, que no caso era Jesus, na mentalidade dele, deveria ser morto as crianças de 1 ou 2 anos por causa que entre essas crianças estaria alguém que ameaçaria o trono dele, né? Isso está lá em Apocalipse também, que a Bíblia fala que ele tendo, que a mulher tendo o filho, Apocalipse capítulo 12, verso 5, iria tentar matar o filho, né? Quando nascesse. Então, isso tudo encaixa dentro da Bíblia. Então, nós temos aqui, fazendo uma conta, do dilúvio, da criação até os 1.656 anos, do dilúvio até Abraão, 390, de Abraão até Moisés, 430, do Egito até Salomão, 480 anos, que é informação bíblica, né, de 1 Reis 6, 1 verso 1, de Salomão até o Império de Israel, mais 248. Eu podia somar 970 aqui, né, mas eu quis fazer separada para a gente entender de forma separada. Do Império do Reino do Norte até o Reino do Sul, que seria Israel até Judá, mais 136 anos, e depois 586 até Cristo, né? Até o início ali. E se nós levarmos em conta o nascimento de Cristo, né, de Jesus, o nascimento até a gente, 2027 anos. É claro que existem uns probleminhas aqui que são muito mais amplos e a gente teria que ter talvez bastante tempo para discutir, mas em suma, o nosso objetivo não é chegar com precisão, né? Até porque esse 586 aqui bate no ano zero, então teria que tirar esses 5 anos que eu estou colocando a mais, mas por que eu coloquei esses 5 anos a mais? Para vocês entenderem que Jesus não nasceu no ano zero, Jesus nasceu no ano, pelo menos no ano -5. A Bíblia fala que Jesus tinha cerca de 30 anos que não foi batizado, mas Lucas também não é conclusivo, ele fala de uma forma aproximada, cuidadosa, né? E que Jesus foi batizado no ano 27. Isso a gente tem certeza que Jesus foi batizado no ano 27. Nós já estudamos isso em outras oportunidades. Quem quiser aprender sobre isso, no nosso canal aí tem bastante informação sobre o calendário, né? Sobre a questão das datas das 70 semanas de Daniel, que de forma muito importante também nos dá uma orientação. Jesus morre no ano 31, ele é batizado no ano 27, que conclui a profecia das 70 semanas. E aqui nós encontramos, então, um ano aproximado, 5.053 anos, né? 5.953 anos, ali entre, vamos dizer assim, a criação e os nossos dias. Então, cerca de 6.000 anos, né? E se nós somarmos 215 anos aí, que seria o período inclusivo, que eu não coloquei, né? Eu como não inclusivo,
Nós vamos chegar ao ano de 6.168. Então, não importa muito, nós erramos aí 2, 3 anos para cá, 2, 3 anos para lá, porque não dá para ter uma precisão, mas nós temos cerca de 6.000 anos. Qual é a idade da Terra? Cerca de 6.000 anos, né? Esse é um ponto importante, muito significativo. Então, dentro da doutrina da criação, quando Deus criou as coisas, nós temos o sábado, porque Deus criou todos os dias, né? E no sábado descansou. Nós temos a doutrina da família, né? Que Deus também deixou esse legado maravilhoso para a gente, que é a família, e Deus instituiu isso na criação. Na criação nós encontramos o dízimo, quando Deus falou que eles poderiam comer de todas as árvores, mas daquela não, teste de fidelidade. Nós encontramos as leis naturais, né? Deus criou a atmosfera, Deus criou a química, Deus criou a física do nosso planeta, então nós encontramos tudo isso. Negar a doutrina da criação é negar as doutrinas da própria palavra de Deus, né? Então está bem claro aí. A Bíblia fala, né, que a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse, capítulo 14, né, dizendo com grande voz, temei a Deus, essa é a mensagem para os nossos dias, o mundo precisa saber disso, né, e dai-lhe glória, quer dizer, respeitem a Deus, Deus é o Todo-Poderoso, nós devemos respeitar a Deus, né? Por amor, não por medo. Já entendemos isso. Dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Jesus já está julgando, Deus já está julgando. Nós entendemos isso em outras datas, né? E adorei a que ele fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. Então, negar a criação é negar a presença e a existência de Deus. Ou, de repente, o poder e o amor de Deus. Ou, de repente, não dar glórias a Deus. Ou, de repente, negar o amor de Deus. É muito importante que eu e você, né? Nós estamos aqui fazendo o estudo da criação em 2 tempos. Hoje foi só sobre a idade da Terra. Mas é muito importante que eu e você tenhamos convicção de que nós não viemos de uma explosão, de um evolucionismo, não viemos do macaco, né? De uma evolução de um primata. Nós viemos das mãos de Deus. Eu e você somos obras das mãos de Deus. Deus tem um carinho, um amor especial por mim e por você. A nossa vida aqui é curta, 70, 80, 90 anos, mas depois de tudo isso, de Deus ter nos criado, de Deus ter nos dado a salvação, né? Ele quer nos levar para a eternidade, e lá nós não viveremos apenas 70, 80, 90, 100 anos, mas viveremos para uma eternidade. A promessa de Deus é que ele vai voltar em breve para nos buscar. Então, eu e você temos uma doce esperança, uma bonita esperança, de que podemos confiar na palavra de Deus. Nela encontramos todas as nossas necessidades de conhecimento. Precisamos cada dia mais fortalecer a nossa vida espiritual, conhecer mais a palavra de Deus, né? Porque o conhecimento é muito importante. Temos subsídios na palavra de Deus para entendermos exatamente todas as coisas que Deus quer. Estamos numa guerra entre o bem e o mal, onde o mal quer tirar Jesus do seu lugar, né? Onde o mal quer tirar ele como Criador, como Redentor, né? Como Salvador, como Eterno, como Deus. E nós precisamos entender que Jesus é aquele que criou esse planeta. Eu já falei em São João capítulo 1, verso 3, tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o agente da criação. É ele que colocou a mão num boneco de barro para formar o ser humano. E foi o mesmo que veio do céu, nasceu nesse mundo, foi humilhado pelos próprios seus, a Bíblia fala, veio para que os seus e os seus não receberam, mas de alguma forma maravilhosa. Deus quer que você e eu possamos, de uma forma especial, temer a Deus, dar-lhe glória, porque Ele é o nosso Deus. Em breve Ele vai voltar e nos dará a nossa salvação. E Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Nós já estudamos a doutrina do julgamento, e essa é a palavra que nós temos que ensinar, é a verdade que nós temos que ensinar para o mundo. Ele criou, Ele morreu, Ele me defende, Ele vai voltar, e para sempre viveremos com Ele. Que Deus possa te abençoar. Eu vou fazer uma breve oração, e que você possa, ao estudar esse assunto, saber que a palavra de Deus traz com clareza essas informações. É impressionante como a história não tem nada para dizer depois de 6.000 anos para trás.
Eles não sabem nada sobre o assunto. Eles só conseguem trazer registros fósseis, né, baseados em carbono 14, que nós estudamos semana passada, sem nenhuma influência. Teria até a ciência como provar os seus milhões e milhões e milhões de anos, baseado apenas em teoria de registro fóssil, que não tem precisão? Eu e você temos a palavra de Deus. Ela sim, com clareza, ela diz qual é a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Feche os olhos e nós vamos orar agora e vamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque a tua palavra, dela nós temos conhecimento, salvação, a tua clareza de qual é a tua vontade. Um dia o Senhor nos criou, criou esse planeta, e não nos criou para o pecado nem para a morte. Embora o pecado e a morte tenham acontecido nesse mundo, o Senhor tem um plano para a nossa vida. Não nos abandonou aqui como querem os deístas, como querem aqueles que acreditam que o Senhor criou e abandonou. O Senhor mantém a vida nesse planeta e nós só estamos vivos por causa da tua misericórdia. Perdoa os nossos pecados, nos ajude a entender a tua vontade, a valorizar a vida que o Senhor nos deu e muito mais, o presente da salvação. Que Jesus possa ser o centro de nossas vidas e que tudo que possamos fazer e agir possa ser para a tua honra e para a tua glória. Permita, Senhor, que o teu Espírito trabalhe em nosso coração e que essas orientações da tua palavra possam nos dar certeza, convicção de que somos obras das tuas mãos. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.